que a gente alcance para essa encarnação, mais essa oportunidade, a proposta, o projeto que nos propusemos para a nossa evolução, para o nosso entendimento. Interessante a lição que o Fernando leu, né? Que nós vamos poder falar aqui um corolário do que ele falou aqui, que é a mostra, a demonstração da misericórdia de Deus. A gente, por vezes, temos muito no nosso entendimento, as dificuldades que a gente passa, como se a gente estivesse a pagar coisas erradas que nós fizemos. Às vezes nos esquecendo que nós somos criados simples e ignorantes. E é natural que a gente erre. Erramos antes, estamos errando com certeza nessa encarnação e erraremos em muitas outras. Mas aí o Fernando nos apresenta a prova da misericórdia de Deus, que nos criamos simples e ignorantes, não espera de nós, o Cristo Jesus, espetáculo de grandeza, que ainda nós não damos conta de fazer. Haverá um momento da gente poder agir como Paulo Apóstolo, como Estevão, como Chico Xavier, como Kardec, São Francisco, com certeza espíritos mais antigos, criados antes de nós, com mais experiências, com mais encarnações, ou decididos, por vezes, a seguir caminhos mais profícuos ao entendimento da evolução de cada um deles. Mas não nos impedirá, embora eles estejam num patamar diferente de nós, que todos alcancemos esse patamar e mais do que eles ainda. O Cristo nos asseverou, ele nos afirmou que vós sois deuses. E nos pediu que brilhasse a nossa luz para que os homens, vendo as boas obras que o homem fizesse, glorificasse a Deus. Então, é uma questão que não tem impeditivo da gente chegar a uma condição de felicidade suprema. E cada encarnação, por que eu peguei esse título de encarnação redentora? Nós vamos ver algumas passagens de Jesus aqui, que vai demonstrar essa misericórdia de Deus. Não é um Cristo que veio e que o sangue dele tem poder, sem querer de maneira alguma condenar qualquer entendimento, de vez que a maior parte de nós venhamos desse mesmo entendimento de outras áreas do conhecimento religioso, mas sem querer condenar, mas que efetivamente não é o sangue do Cristo que tem poder, é o amor de Jesus que tem poder. Ele veio nos demonstrar que o amor é o nosso maior trunfo. E hoje a doutrina espírita, tão rápido, né, 1857 anos após a chegada de Jesus, que já foi rápido também, com 1560 anos depois de Moisés, a primeira revelação, Jesus chega até nós, e depois mais 1857 anos a doutrina chega com o Consolador que Jesus prometeu que pediria ao Pai, e vem efetivamente nos consolar. No primeiro momento, consolar-nos mostrando que a morte não existe. No segundo momento, no nosso entendimento, nos mostrando que as dificuldades que nós enfrentamos são naturais do nosso processo de aprendizado. Nós estamos numa escola que, por hora, é de provas e expiações, ou de provas e reparações, e é natural que enfrentemos desafios e dificuldades. E não só numa condição de pagar o que nós fizemos de errado. Isso é muito perigoso, porque quando eu passo a entender que eu estou pagando o que eu fiz de errado, eu sinto que efetivamente eu tenho que estar sofrendo mesmo porque eu fiz errado. Então eu deixo para quando eu morrer ou para outra encarnação, eu poder ser mais feliz e não passar as dificuldades que eu estou passando hoje. Desentendendo que essas dificuldades que eu estou passando hoje, com certeza nós estamos num planeta de prova e expiação e de causa e efeito, mas a própria razão da nossa reencarnação já é causa e efeito e prova e causa e efeito e ação e reação. O fato de a gente estar num planeta de provas e expiações também é causa e efeito, ação e reação. O restante é o nosso aprendizado. E quando a gente passa a entender isso e consegue ver na misericórdia de Deus toda a nossa existência, o nosso modo de visualizar a nossa vida e até as nossas dificuldades muda. Porque com certeza todos nós, ninguém está indene de passar a dificuldade, porque é um recurso da sabedoria da vida para o nosso melhor aprendizado. Então, quando a gente entende isso, a gente deixa de achar que nós temos que sofrer, ou reconhecemos em cada dificuldade ou oportunidade do nosso testemunho. Está ali, no mês de março ali, é o mês da paciência, né? Esse agora vai ser o dia do perdão. Então, cada situação dessa dificuldade é uma oportunidade que a vida nos apresenta para a gente ver como nós vamos reagir. E não necessariamente, ou com certeza, nós não vamos sair bem em toda situação. Jesus não espera de nenhum de nós espetáculo de grandeza. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que a gente faz para domar as nossas más inclinações. É isso que esperar de nós. Por isso que nós estamos nessa situação aqui.
Nós estamos no lugar mais indicado para as nossas necessidades, das pessoas mais certas, segundo a colocação aqui do Emmanuel, da Beato Chico Xavier. Nós estamos nessa situação, que é a situação do nosso melhor aprendizado, reencontrando afetos e desafetos, para reparar situações, talvez reencontrando pessoas da maneira que nós as deixamos da última oportunidade, mas nunca um sentimento de culpa para vir para cá. Né? Apesar do que a reparação é da lei de Deus, mas essa própria lei de Deus, que é de justiça, está envolvida no amor dele. A gente sabe também que o amor cobre a multidão dos pecados, porque a nossa própria criação é uma ação de amor de Deus. Então, às vezes, a gente escapa, o Fernando escapa do nosso entendimento a extensão da misericórdia de Deus. Onde a gente vê a vítima e o algoz, nós vemos um pecador e uma vítima, sem entender a relação que entre eles existe, ou já existiu, vai continuar existindo, para o aprendizado de ambos. É o que acontece com todos nós, nas nossas situações. E sempre vai ser, né, remontar o nosso aprendizado nos nossos interrelacionamentos. Sempre em relação. Com certeza tem problema de doença, de enfermidade, de problema afetivo, problema financeiro, problema de trabalho, mas em tudo está envolvido os nossos relacionamentos. O que mais mexe com a gente são os nossos relacionamentos. E por isso a vida é de sociedade, sábia, para nos fazer entender como melhor relacionar. Muito bem. Então, nós vamos ver algumas passagens de Jesus aqui, de alguns livros do Chico Xavier, a psicografia dele, pelo Espírito Humberto de Campos, Cartas e Crônicas. A gente vai ver algumas passagens que a gente vai ver esse amor de Deus na figura do Cristo Jesus para aqueles ditos devedores que somos todos nós. Muito bem, então, a gente pode ver o quê? O que se diria, penso eu, numa nova reencarnação para esse espírito que está chegando? O que a gente vai dizer, se ele pudesse entender já, e nos escutar, o que a gente diria? Porque você vê agora, se tiver esperar mais um pouco, está tendo guerra, está tendo isso, está tendo aquilo, está tendo pandemia, o que você vê, você não sabe o que te aguarda, a gente falaria isso, né? Quer dizer, será que a gente, nessa situação desse espírito que acabou chegando, já está até sorrindo, a gente gostaria de escutar isso? Você está voltando agora se cuida, porque agora é sua vez, o buraco é mais embaixo. Não, né? Então, nós vamos ver lá na pergunta 600, vamos ver as condenações, então nós vamos ver na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos Espíritos qual o modelo mais correto, o melhor modelo de referência do homem, de Deus nos levou. Os Espíritos respondem, nós sabemos, Jesus Cristo. Mas Jesus é Jesus. Ele nos asseverou que seríamos capazes de fazer o que ele fazia e muito mais. Afiançando a nós outros o que ele nos aguarda para alcançar. Em obras, em situações de felicidade, de elevação, né, nós vamos ter. E aqui é interessante, né, gente? A gente gosta de repetir isso, mas eu acho que é um dado muito interessante a gente lembrar que a Terra hoje é cientificamente comprovada através da meia-vida do urânio 238. A Terra hoje, comprovada cientificamente, tem 4 bilhões e 500 bilhões de anos. Nós já falamos isso aqui outras vezes. A Terra, então, tem 4 bilhões e 500 bilhões de anos. Jesus pegou a mônada do Sol, diretamente como missão de Deus para ele, para criar essa escola nossa, iluminada, às vezes fria, às vezes quente, com flores, perfumes, dificuldades, vulcões, terremotos, etc. Se bem que isso aí não é um detalhe que a gente pode falar. Então, há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, Jesus já era Espírito Cristo. Então, ele é o diretor da nossa escola. E, por vezes, a gente fica ansioso, porque o governante A, B ou C, o fulano vai fazer isso, o fulano vai fazer aquilo, fulano... Porque esse fulano é igual nós, que tem 200 mil anos, ou mais recentemente, ontem, tem 10 mil anos de civilização. No caminho da luz, o Emmanuel nos informa que a civilização da era da cívica mais próxima é 200 mil anos, e de lá para cá 10 mil anos com mais relação de famílias, e Jesus tem 4 bilhões e 500 bilhões de anos. Então, a gente vê, escapa o nosso entendimento igualmente, se escapa de Deus, escapa igualmente a grandiosidade desse nosso diretor de escola, que nos ama em vez de simplesmente nos ensinar a fim de que a gente alcance a melhor condição de aprendizado.
Bom, depois disso, né, a gente pode falar também em condenação sobre o céu, sobre o inferno, né? A gente, que lado que a gente está aqui, a gente pode estar aqui do lado do rancor, do lado da mentira, do lado da lascívia, do lado do orgulho, ou do lado do amor, da paciência, da humildade, da justiça. Preciso trocar isso para fazer outra receita, viu? Justiça, verdade, né? Paciência. Como é que é? Paciência. Mas tá bem difícil. Está difícil, tá? Obrigado. Assim, ou nós estamos desse lado ou de que lado? A gente tem um céu, um inferno? Não tem. Os dois seriam um. O inferno a gente teria duas opções. Ou a gente reencarnaria para reparar o que nós fizemos de errado pela nossa ignorância natural do estágio que a gente está, ou a gente iria para o inferno eterno, que seria um contrassenso da misericórdia de Deus, que nos seria simples e ignorante quando a gente erra e manda para o inferno eterno. Estamos questionando nenhum entendimento de ninguém, repetindo, muitos de nós viemos desse entendimento e hoje temos a graça, não o privilégio de ser melhor que ninguém, mas a graça de ter uma doutrina que nos esclarece de forma pontual e muito interessante, né? Bom, e aqui, a gente, por vezes, né, a gente, coloquei ali, ninguém vai morrer, quer dizer, todos nós vamos desencarnar um dia e vamos, e para ir para o céu ou para o inferno, os dois seriam ruins, então. O inferno é ruim de sofrimento eterno, o céu, uma ociosidade, que mais seria um suplício do que uma bênção. Às vezes, quando a gente está no trabalho, que a gente tem 30 dias de férias, não sei muito, porque a gente faz tanta coisa, que 30 dias passa rápido e parece ser pouco, né? Mas tem uma época, parece, que quando você trabalha muito, você tem 30 dias, quando dá 15 dias, você não está doido para voltar, não, mas a gente, por vezes, se não tiver uma coisa para fazer, você se sente, né? Você se sente incomodado de não ter alguma coisa. Então, você imagina um céu eterno que vai deitar leite, mel, mamar, e a gente honrando a Deus, que é preciso sim, mas, né? E Jesus nos ensina que Ele tomou essa obra para fazer a terra e Ele falou que o Pai trabalha e eu trabalho também, né? Então, nós vamos morrer, com certeza não vai nem para o céu nem para o inferno. E aí, depois a igreja, sem de novo questionar ou condenar, a igreja então criou o purgatório, porque ficou muito ruim. Se você perguntasse para muita gente, ninguém acharia que ia para o céu. Então, o pessoal falou assim: não, para o céu eu não estou com essa bola toda. Então, se eu não vou para o céu, eu vou para o inferno. Aí o pessoal começou a falar: poxa, mas isso vai ser complicado, né? Começou a desacreditar, começou a ficar incomodado, como nós, achando que esse nosso sofrimento vai ser eterno, que nunca vai passar, que por que eu estou passando isso? É natural que a gente questione, sim, mas entenda o porquê para nós isso aqui. Nós estamos onde nós necessitamos aqui de aprendizado. O que mais te aconselha ao livro, indicado os ensinamentos mais precisos de vida. Nós precisamos, então. Aí a gente fala assim: fulano, você vai ter o que você merece. Não. Nós merecemos tudo de bom. Nós somos filhos de Deus. Nós somos seres eternos. Nós escapa a nossa compreensão, a magnitude da nossa evolução e da nossa condição de filho de Deus. Só que então, eu mereço tudo isso. Só que hoje eu preciso aprender a merecer. Tem uma frase do Chico que ele fala assim: você vai vencer, mas antes Deus vai te fazer forte. Então, a gente, com certeza, aquilo que a gente pede, ninguém quer sofrer, né? O espírito ele gosta de sofrer, não, ele faz ouvindo, sofrer, mas ouvindo. Tudo que vocês falam que está pagando, não está pagando, estou aprendendo a fazer certo, porque eu fiz errado. E às vezes eu não estou nem reparando só, eu estou também, provas de expiação, estou passando por provação para aprender. Então eu vou passar pelo. Paulo nos ensinou, né? Sem viver na abundância e na escassez. Paulo era doutor da lei, era rico. Ele foi desertado do pai dele, expulso da casa dele, e ele, onde ele ia pregar, ele crescia, ter tapetes, foi vender os tapetes e se manter. Então ele foi rico, sabia viver na abundância e viver na escassez, né? Então, às vezes, essas situações que a gente passa, né, a vida não manipula, mas ela se transforma, o nosso destino vai transformando, vai mudando, de acordo com as nossas necessidades. Ele é sábio, a vida é sábia. E essa justiça de Deus, nós não podemos esquecer, está toda ela envolta no amor de Deus. Nós vamos continuar vendo aqui muito bem. Bom, aí a gente vê aqui depois, no Boa Nova do Chico, o prefácio do livro Boa Nova, psicografia do Chico, do Humberto de Campos. Lá no final do prefácio, que é do Humberto de Campos também, ele fala que bem-aventurado que o Cristo ensinou para as pessoas simples, os ensinamentos dele ficou mais para as pessoas simples de entendimento, e que também Jesus, que não escreveu nada, se fosse escrever nos livros tudo que ele ensinou nos dias de João ali,
capítulo 21, versículo 25, ele conta que nem todos os livros do mundo poderiam conter o que Jesus ensinou. Porque às vezes a gente vê uma passagem do livro do Chico, do Emmanuel, do Humberto Campos, toda a literatura, por exemplo, espírita, a gente fala, mas isso não encontra em evangelho nenhum evangelista falou isso. Aí a gente vai confirmar isso, essa colocação do João no capítulo 21. Se fosse escrever tudo que Jesus ensinou, ele conta que nem todos os livros do mundo poderiam conter. Bom, aí eu falei que a gente pegasse esses ensinamentos, via esses N livros, aí nós temos do Chico, do Valdo Pereira Franco, da Memória do Suicida, Ivone Pereira, Raul Teixeira e tantos outros, né? Raul Teixeira tem um caso interessante de família, que a gente fala depois nesse aprendizado nosso também. Bom, o Chico, parece que até hoje, não sei se está atualizado, ele tinha contado 420 livros psicografados, 420 livros. Milhões de livros comercializados, né? Então, se a gente for ler 100 livros em cada encarnação, em 4 encarnações nós vamos ler todos os livros, que é o que o Chico precisou também para pagar a máquina lá que ele comprou para a mulher, né? Queria ajudar ele, matou o cachorro dele, você sabe dessa história, né? O Chico trabalhava muito, chegava cansado, e depois ia psicografar no meio de madrugada, tinha uma vizinha dele, também, né? Que falava, nossa, mas o Chico faz tanta coisa, ele tem que cuidar do cachorro, o cachorro estava meio doente, tinha tratado o cachorro, ele foi ajudar o Chico. Aí ela ajudou. Foi lá e matou o cachorro do Chico, do ódio. O Chico só tinha um cachorro. E o Chico ficou sabendo, né? O Chico ficou sabendo, né? Que era ela, né? E ficou agoniado, tomado. Aí o irmão chegou e falou, Chico, ó, nós temos muitos livros para psicografar aí, esse seu coração aí está com a mancha negra de mágoa, ele está atrapalhando o serviço nosso, tem que fazer alguma coisa. Mas se o senhor não viu o que ela fez, não vi, mas então, dá certo, eu estou falando que dá certo, você tem que resolver esse negócio, o sentimento seu está atrapalhando o nosso trabalho. E o que o senhor quer que eu faça? Vai, Chico, posso te dar uma sugestão, vai lá e pergunta o que ela gostaria de ganhar. Mas ela mata o meu cachorro, eu vou perguntar o que ela quer ganhar. Eu acho que é uma ideia boa, Chico. Aí quando a mãe falava no dia jeito, né? Ele foi lá, né? Foi conversar, minha senhora, aquele jeito, né? Estou aqui, estou com uma dúvida aqui, eu gostaria de saber o que a senhora gostaria de ganhar, se eu estava dizendo, nossa, Chico, coisa boa você perguntar isso. Eu queria muito ganhar uma máquina de costura. E aí eu faria roupa para mim, para meus esposos, meus filhos, vendia, isso é bom demais, mas não tem jeito, né? Eu falei, nossa, coisa boa, máquina de costura, né? Aí foi lá, meu irmão falou assim, mano, ela quer uma máquina de costura. Eu falei, Chico, tá bom. Como, meu irmão? Não tem dinheiro para comprar uma máquina de costura, não. Chico, se vira. Vai lá, ela quer uma máquina de costura, uma máquina de costura para ela e compra. Aí o Chico conta que depois acabou comprando, né? Ele comprou, segundo ele comprou em 4 encarnações de prestação. Para pagar a prestação. Deu a máquina para ela, aí o irmão falou, beleza, limpou a máquina aqui para continuar o trabalho nosso. Foi desses 420 quilos. Bom, a gente continua depois, gente, ainda com censura. Essa censura aqui é interessante. Quando Jesus chega, Jesus estava atendendo o pessoal, aí começa a história dele, ele sai, ele precisa sair, está atendendo o pessoal, ele precisa sair, ele chama Pedro e fala, Pedro, vai lá na casa de Jeremias e ajuda a Sara, a filha dele, que ela está muito necessitada, ela está muito obsidiada, está muito doente, vai lá e ajuda ela com a verdade, né? Não, com a verdade eu vai lá e ajuda ela. Aí o Pedro achou bom demais e foi lá. Chegou na casa, né? O Jeremias estava no paiol se embebedando, com uma serva também, bêbada também junto dele. Aí ele perguntou, o Jeremias falou, vê se o meu filho lá, o Zoar, meu filho mais velho lá, que é para te falar onde é que ela está. Aí ele foi procurar o Zoar, onde ele mandou, entrou na sala, ele estava jogando dados e perdendo uma soma grande com o traficante lá de Jope, da cidade de Jope, e ficou nervoso mais também que ele estava perdendo. Aí o Pedro saiu daquela situação, achou a esposa do Jeremias, ela estava se alimentando, uma menina de Badejo, que falou que a menina pegou um figo da figueira, que estava comendo figo, e a menina falando que não era, caiu, era criação de gato que tinha comido, e depois disso ela, nervosa demais, acabou indicando ele para ir para o Josué, o mais novo. O Chico chegou o Pedro chegou na sala, encontrou esse Josué mexendo nas joias. Aí ele achou que ele tinha sido mandado pelo pai para ver se ele estava comprando as joias, ele ficou nervoso demais, ia esmurrar o Pedro. Ele falou, não, eu vim para ajudar a sua irmã, a Sara, eu preciso saber onde é que ela está. Por fim, o Josué ensinou lá mais ou menos onde que a Sara estava. O
Pedro vai lá e encontra ela toda realmente desequilibrada, toda obsidiada de uma forma cruel mesmo assim, e começou a falar umas palavras de lascívia para ele, tudo. Ele saiu correndo e voltou para lá e chegou para Jesus, falou: Jesus, ó, o senhor me mandou lá, não deu certo. Conta tudo isso para Jesus, né? Ele fala, né? Fala: o senhor não falou que era para eu falar de Deus, não? Como é que eu falo de Deus no âmbito daquele de perdição? É mais ou menos uma comparação com o que o Fernando leu aqui das pessoas condenadas, das pessoas, né, voltadas para o crime, para o erro, que na realidade somos todos nós. Né? E Jesus escutou Pedro, falou assim: pois é, o senhor não acha que eu fiz bem? Eu não vou lá voltar lá de jeito, não tem como ajudar aquele pessoal não. Aí Jesus fala isso, para Pedro: eu conheço Jeremias, a esposa e os filhos dele há muito tempo. Quando eu te pedi para ir lá, eu te pedi você auxiliar, olha que coisa. Jesus sabia da história de Sara, do Zoar, do Josué, da mulher, do Jeremias, da Cé, sabia de tudo. Vai lá e ajuda a menina que está obsidiada, faz uma prece, ampara ela, conversa com ela com calma, explica para ela o que ela precisa fazer, te pedir que auxiliar. O problema do pessoal eu conheço, não precisa me falar, mais ou menos assim. Mas Jesus, de maneira alguma, vai lá, assim, né? Não condena, né? Bom, depois disso, outra censura ainda que a gente pega, a gente tem uma frase aqui interessante, que é do anônimo da pessoa, né? Que diz que a consciência tem de contemplar o seu íntimo, assistir à própria existência, ser espectador de si próprio. É uma frase anônima, mas interessante. É mais ou menos tipo aquele que conhece a ti mesmo, do Sócrates. Né? Na realidade, não é uma frase dele, está no portal de Delfos, né? Mas como ele entregava mais ou menos, ele ficou como se fosse dele essa frase, mas ele conhece a ti mesmo. Né? Bom, aí a gente vai levar também nessa consciência espírita, que é um outro livro, uma outra situação também de consciência espírita, que é interessante a gente relatar aqui de uma maneira mais sucinta. Essa consciência espírita é interessante também no outro livro do Chico, também de Sografia, pelo Humberto Ramos também, esse livro também, Cartas Econômicas, que o Kardec ficou muito impressionado do sonho que ele ficou sabendo do Lutero, Martinho Lutero, da protestante alemão, que saiu da igreja do catolicismo, porque ele queria que a Bíblia fosse traduzida para o alemão, o pessoal não queria, ele queria pregar o pessoal podendo ler a Bíblia. Ele saiu do protestantismo. Né? E o Kardec ficou sabendo que ele teve um sonho que ele foi levado para o paraíso, ele ficou maravilhado com o tipo de paraíso. Né? Assim, isso é um plano superior, né? E o Kardec também se deitou um dia assim, impressionado com essa coisa, e dormiu. E chegou um espírito superior assim, pegou o Kardec, levou ele numa situação, num lugar extremamente difícil, um abismo de sofrimento, assim, que ele olhou aquilo e ficou impressionado, né? E o Kardec começa a perguntar, então, para esse espírito superior: meu amigo, né? Quem é que está aqui? Que pessoal? Esses aqui são os crucificadores de Jesus? Aí o rapaz fala: não, Kardec, os crucificadores de Jesus realmente não sabiam o que estavam fazendo, e Jesus, o Cristo, coordenou para eles várias reencarnações, e muitos deles já se repararam perante a lei, perante o próprio Cristo, então tem situação melhor. Aí o Kardec falou: mas então quem que é então? Os imperadores da época, da época dos cristãos também, que fizeram tanto mal para a humanidade. E o espírito superior fala a Kardec também: não, um Calígula, um Tibério, não tinha a mínima noção de espiritualidade. Não sabia nada de vida após a morte. Então, eles também já foram encaminhados a refazimento, a reencarnações para se reparar. Kardec fica sem saber, mas então os perseguidores dos cristãos também, os homens e mulheres daquela época, tinha só o verniz superficial da educação do sentimento, já foram todos atendidos pelo Cristo e ajudados. Aí Kardec começou a pensar nos conquistadores da época, né? Aníbal, lá tem primeira, lá tem segunda, Alexandre, esse pessoal conquistador, e de novo o espírito superior falou, ele pensou para perguntar, o rapaz falou: não, Kardec, nenhum desses também estão nessa situação, tá? Todos já foram reencaminhados a novas reencarnações e atendidos nas suas necessidades. Aí Kardec ficou sem saber o que fazer, mais um sonho, né? E ele para e ele fala: mas então, quem é que está nessa situação deplorável, de sofrimento que esse pessoal fez para estar aqui? Aí o rapaz fala, Kardec, estão aqui os conhecedores dos ensinamentos do Cristo e da verdade.
e que deliberadamente atuam contra a verdade e contra os ensinamentos do Cristo. Isso se chama consciência espírita lição. Os que conhecem os ensinamentos do Cristo e a verdade relativa, nossa, e que deliberadamente agem contra a verdade, os ensinamentos e a verdade. Os ensinamentos do Cristo, para esses, Kardec, uma vida nova é muito difícil. Olha que coisa, uma reencarnação é muito difícil. Eu achei interessante que nós espíritas, nós não temos o privilégio de ser espíritas, mas nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós temos conhecimento, que nos traz essa responsabilidade, não de fazer proselitismo, convencer ninguém que o pessoal está errado do católico, do evangélico, do universal, nada disso. Mas nós temos a responsabilidade de fazer a melhor em nós mesmos. O Chico nos ensinou que a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, a gente pode mudar agora e fazer um novo futuro. Então, e a nossa dificuldade, a nossa ação parece difícil, amar a Deus sobre todas as coisas próximas a si mesmo. A gente fica meio perdido, como é que eu faço isso? Amar a Deus sobre a si mesmo e ao próximo como a ti mesmo é o esforço nosso contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo, que são os pilares das nossas necessidades. Toda necessidade nossa está alicerçada, tem como base o nosso orgulho e egoísmo. Todos nós que estamos aqui temos orgulho e egoísmo, só não tem quem não está aqui, está perto. Então a gente tem que fazer esse esforço, e não é um esforço de amanhã resolver. De novo, é um esforço passo a passo, pouco a pouco, evitando as discussões estéreis, evitando o perde-ganha, que os dois saem perdendo, evitando o desentendimento de respeitar a opinião dos outros. A pessoa pensa de um jeito, eu acho que não é meu amigo, eu discordo, eu posso até discordar, mas tem que respeitar. Consciência espírita. Bom, depois disso, mais censura, Jesus com a mulher adulta, que é interessante, que a gente vai falar da mulher adulta, da passagem da mulher adulta, e não aparece o adúltero, A mulher adulterou com uma pessoa, já não aparece ela como o adúltero que estava no programa. E Jesus sempre fez, A gente tem a passagem, que ele deixa um ensinamento precioso para nós, que vale para até hoje, não só. E a questão de adultério aqui não é só adultério homem e mulher, A gente adultera o leite, a gente adultera a bateria para vender o carro, adultera o pneu, você coloca o carro, adultera o terror. A pessoa está desesperançada, você fala, vai piorar, vai vir outra não sei o que vai ser pior, e começa a adulterar toda, parece que esquecendo que Deus está no comando do universo e Jesus está no comando da nossa terra. Então a gente fica alimentando a desesperança e se adulterar também. A gente é responsável pela esperança que a gente desfaz de quem está convivendo com a gente. Mas não tem as coisas erradas? Lógico que tem, mas tudo está nas mãos de Deus, tudo está com condução de Jesus, e nosso projeto de vida, ele foi pré-determinado, nós participamos dele. Mas então já está tudo certinho? Não. Está certinho, nós não temos tudo arrumadinho, senão é fantoche, é marionete. Nós pedimos, eu pedi para ter mais paciência. Eu vou viver aqui com pessoas que vão me dar a chance de testar minha paciência. Eu pedi para ter coragem de perdoar, é muito difícil. Não faço nada com ninguém, mas fez comigo, eu não desejo mal, mas eu não converso mais, papapá, não sei o que. Então, eu pedi para aprender a perdoar, e é difícil, porque é uma vitória sobre o meu orgulho. Eu não estou vitoriando sobre a pessoa que me ofendeu. Eu estou vitoriando sobre o meu orgulho. Mas aí eu vou deixar ela invadir meu direito? Não. Quando Jesus falou que se alguém te bater num lado da face da outra, não é para se deixar de bofetear, é para você não precisar vingar. A vida é tão sábia que nós não precisamos vingar. A pessoa fez isso comigo. Tudo bem, se é bom, tudo vai ser assim, tudo bem. Mas se a gente entender depois que a vida tem seus mecanismos de reorganização, eu não preciso vingar. Porque quando eu me vingo, eu coloco na posição do que errou, do ofensor. Se a pessoa me ofende e eu devolvo a ofensa, eu não posso reclamar. Eu estou devolvendo o que ela fez comigo. Então, a vida se encarrega conosco e com as pessoas de ensinar qual a melhor maneira de agir. Não preciso vingar. Bom, depois disso, ainda tem outra passagem lá. Bom, essa é interessante também, que é outra passagem do livro escrito Cartas e Crônicas, de Chico Humberto de Campos, que é Jesus na casa de Jeroboão. O pessoal tinha um nome estranho,
Às vezes eu acho meu nome meio complicado, apesar de ser até errado, né? De nome Bergman, né? Mas eu nasci perto do PC aqui, meu pai que era de novo, né? Mas certeza no Mateus, lá é Jeroboão, Eliúde, Moab, Ananias, né? Mas isso é detalhe, né? Mas Jesus estava na casa de Jeroboão e chegou esses 4 senhores muito distintos, uma roupa muito distinta, assim, mas com o rosto vincado, preocupação, dificuldade, com certeza inquietação. Eles ficaram sabendo uma notícia do Reino de Deus e queriam saber dessa notícia. E foi procurar Jesus. Aí ele foi procurar Jesus. Jesus de novo tinha que sair, né? Nessa hora, sempre Jesus foi chamado para outro lugar, ele tinha que sair. Quem que ele chama para atender o pessoal? Pedro, né, que ajuda, aí falou, né, ajuda meus amigos aqui, né, com a verdade. E Pedro então foi conversar com o pessoal. Depois que Jesus saiu, Pedro falou para Eliúde, né, que ele conseguiu a riqueza dele com joias de viúvas, comprando as coisas baratas, de milionário. Era todo mundo muito bem em situação financeira, material, né, mas inquietos, né, querendo esperança, querendo paz, o dinheiro, que é condição material do a pessoa tinha de tudo, mas não tinha paz, não tinha serenidade. Por quê? Não tinha confiança em Deus, não tinha ensinamentos em Cristo. Foi procurar isso, né? Então, com essa situação, o Pedro fala para Eliúde, diz, Moab, e Jesus fala, o Pedro fala, e você, Moab, você acha que eu não sei que você usurpou a herança dos seus 2 irmãos depois da morte do seu pai? Um morreu na miséria, o outro enlouqueceu, sem condição de ser sustentado, manutenção. O que você está fazendo aqui? Depois ele vira para Zacarias, Zacarias, você acha que você comprou a dívida de Sorobatel, né, e ficou pressionando ele, comprou a dívida dele, ficou pressionando para ele pagar até que ele desencarnou, que você queria pegar a esposa dele, aí você ficou com a esposa dele, você já tem a esposa e acabou com a vida dele, o que mais que você quer? Né? Depois para Ananias, Pedro fala, e você, Ananias, né? Você comercializando verduras e o leite, com crianças morrendo amigo de fome do seu lado, nas pernas da sua casa, você não faz nada. Súcia de ladrões, né? O reino do céu não é para vocês, fora daqui, né? Para todos eles. De novo naquela lição que o Fernando deu aqui das vidas sucessivas, né? A condição das pessoas errantes como nós outros. Quando Pedro grita isso, chega, e fala, quem chega? Jesus chega, olha aquela situação para Pedro, o que está acontecendo aqui? Senhor, estou fazendo surpreendido, né? O Senhor falou para eu ajudar o pessoal com a verdade, eu estou fazendo. E Jesus fala, Pedro, eu te pedi para você auxiliá-los com a verdade, nunca te pedi para você aniquilar ninguém com ela. Aí, Jeroboão pede para Jesus ficar na casa dele, Jesus já estava lá para fazer uma cena, uma refeição lá. Jesus chama os 4 também que sentaram com Pedro e começa a falar do reino de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade, que todos estão envolvidos nessa misericórdia e bondade de Deus, que ninguém necessita, que Deus não deixa ninguém sozinho, que aqueles que eram, todos eram, têm a condição de se refazer perante Deus, perante a lei, e que a vida sempre vai apresentar novas oportunidades, felizes para a nossa felicidade eterna, que os 4 ficam depois despedindo do Cristo, animados, felizes, voltam para casa abraçados, cantarolando de alegria, e cada um deles se propõe efetivamente refazer tudo isso que o Pedro falou de cada um, realmente era verdade, eles iam se refazer perante eles mesmos. Olha que coisa! É o amor de novo, e só o amor, só o poder do amor tem força para qualquer transformação. Não adianta a gente intimar, a gente fazer medo, a gente fazer pressão, a gente devolver na mesma moeda. O amor transforma. Uma hora a gente pode falar aqui também do livro de libertação, quem já leu sabe, tem o livro de libertação do Chico Xavier, que eu explico um drama, aliás, a série Adriano Luiz, né? Então, essa leitura do Chico, gente, são respostas junto com os tentativos dele, respostas que a gente quer ter da nossa vida. Às vezes a gente vem no centro, uma classe, escuta, ajuda muito, a leitura, principalmente do Chico, do Paulo, o livro dos Espíritos, é o que a gente quer saber. Você vai ter ali uma resposta concreta, e você sabe que é uma coisa de Deus mesmo, é um consolador de Jesus, você vai ter uma resposta do que você está perguntando. Por que é assim, por que é assado? Porque a resposta é clara, não tem como você ficar enganado, eu não sei, é só ler. Né? Essa série do Adriano Luiz é uma maravilha. Aliás, os 420 livros do Chico é uma maravilha. Né? Mas vamos ler essa série do Adriano Luiz, tem um livro por toda a série. A gente conhece aí o Nosso Lar, né? Os Mensageiros, o Verdade Eterna, são não sei quantos livros.
Quantos? 13, né? Uma maravilha. Vamos ler a série do André Luiz. É vida da nossa vida. É vida da nossa vida. Não precisa nem de como é que chama aquilo lá, o pessoal faz no reality show, né? Não precisa daquilo. Aquilo lá acaba complicando, né? Porque, não. Bom, mas tudo bem, né? Estamos criticando, o pessoal está trabalhando, tudo, mas tudo bem. Estou oferecendo um curso agora, das obras de André Luiz. Está aparecendo? É um curso sobre as obras. Olha que beleza, ó. O centro aqui, Paulo Estevam, está oferecendo um curso das obras de André Luiz. Que dia que é? Começou no sábado. Sábado, a partir de hoje. A partir de 10 para as 4, até 5. 10 para as 4 até 5h30. Gente, quem tiver disponibilidade e possibilidade, é uma grande pedida. 10 para as 4 às 5h30 aqui nessa casa, Paulo Estevam, aos sábados, um curso sobre as obras de André Luiz. É vida da nossa vida. Só que é vida séria, é vida de ajudar, é vida de levantar a nossa esperança, não é o fim do mundo, não estamos sofrendo, está tudo errado, nada disso. Está tudo sob o controle, Jesus está no meio. Bom, aí Pedro, né, fala depois para até que hora mesmo? 10. Aí Zacarias, fala de Zacarias isso também, e Jesus, fica todo mundo feliz. Aí quando Jesus vai sair com Pedro da casa de Jeroboão, Pedro fala assim: Senhor, eu estou entendendo porque foi Pedro, né? O Senhor falou para eu ajudar esse pessoal com a verdade. Eu ajudei, falei para eles a verdade, o Senhor conhece cada um. E se tratar os ignorantes, os maus, né, ignorantes, com tanto carinho, com tanto, dessa forma, então, como é que eu vou fazer com os menos maus ou com os bons? Jesus fala: Pedro, eu não vim para salvar ou para atender os salvos. Então, são nós, esses, nessa condição nossa aqui, precisamos e temos o atendimento do Cristo. E aí Jesus apresenta para ele assim. Aí ele fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E também lá em Mateus 11, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós. Olha lá, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Quando ele fala assim: eu não vou devolver ofensa, não vou brigar, é bom, não sei o quê. Estou tentando ser humilde, não bater de frente, porque é ruim para mim, é ruim para os dois. Vou encontrar descanso para a alma, porque o jugo de Jesus é suave e vai vida. Isso é ensinamento para nós. A gente tem que começar a aplicar isso para a nossa própria vida. Bom, depois disso, né, gente, a gente tem Jesus como príncipe da paz, nós temos nele, é interessante esse novo do que a gente tem falado aqui, que Jesus falou: eu vim para que tenhais vida e vida e abundância. Isso é interessante. Quer dizer, eu vim para que tenhais vida e vida e abundância. Mas não é só para você esse aqui. Eu vim ensinar, quer dizer, é o amor, é conviver bem, quer dizer, é o lance de a gente não falar raca. Jesus fala assim: aquele que se arraca ao seu irmão, raca era uma palavra pejorativa de ofensa à pessoa. A pessoa falava assim, raca, e cuspia de lado, para desfazer da pessoa. Jesus falava: aquele que fala raca ao seu irmão, ordenará, nós chamamos do inferno. Aí a gente fala assim: como chama do inferno? A gente sabe que não tem inferno, né? A gente sabe disso. Mas o inferno do remorso, naturalmente, da solução que nós fizemos de errado. Quando a gente erra contra a lei de Deus, naturalmente, automaticamente, a gente passa pela culpa, a gente passa pelo remorso, arrependimento e reparação. Então, esse é o fogo do inferno. Por isso, quando a gente está de lá, não sei se eu já falei aqui sobre o compromisso, acho que falei da outra vez, compromisso. Quando a gente está do lado de lá, a gente quer de toda forma voltar e reencarnar, porque a culpa, a gente vê o que fez de errado, né? E a gente quer reparar isso de todo jeito. Por isso que a gente reencarna, por isso que a gente volta. Não é só para aquilo que eu fiz de errado, normalmente é contra pessoas, pela minha ignorância, é natural. É natural a gente estar nesse estágio. Mas eu não consigo conviver com essa culpa há muito tempo, porque me incomoda, porque eu peço para nascer do jeito que der. Aí esse nascer do jeito que der está na lição. O compromisso do livro Estante da Vida, do seu capítulo Chico Xavier, do Espírito Bertram. A lição chama O Compromisso. A pessoa que pediu para nascer de todo jeito ruim, nasceu médio para dar 8 horas por semana de serviço no centro espírita dos 30 aos 60 anos. Não vou contar para vocês, depois vocês procuram no Estante da Vida e ler O Compromisso para a gente ver o que nós trocamos às vezes pelo trabalho do bem. Não vos deixarei órfãos, olha lá, Jesus, né? Uma ovelha, quando o pastor perde uma ovelha, ele volta para pegar. E para todos nós, sem condenação e punição, para uma reencarnação efetivamente redentora que nós vamos ter. A misericórdia de Deus está sempre conosco. Agora tem o tempo de Deus, né? E
quando a gente fala, a gente ora para Deus, a gente fala com Ele, quando a gente for pedido, Ele faz silêncio, a gente escuta Deus. Não tem o tempo dele. Ele espera amadurecer para que a gente possa fluir da melhor maneira aquela situação que eu aprendi com a experiência e depois vou vivenciar no meu dia a dia. E a dificuldade também, ela passa também por nós quando eu colhi o ensinamento lá atrás. Ela não vem para me punir. Deus não está me punindo. Deus não pune ninguém, nunca não pune. Nós criamos o nosso destino. Então, quando eu aprendo com a dificuldade, aquilo não precisa passar também. Bom, aí tem uma lição interessante aí também, no outro livro do Chico também, do Chico pelo Tério Lúcio, o Espírito chama Jesus no Lar. E essa lição é o poder das trevas. É interessante também a gente ter a oportunidade de pegar esse livro. Jesus no Lar, lição nas trevas. Chico Xavier pelo Espírito Tério Lúcio. Aí nós vamos ver qual que é o poder das trevas. Quer dizer, as trevas, como é que eles fazem? Como é que eles trabalham? Como é que os espíritos... Aí a gente fala assim, peraí, mas como é que Deus deixa? Esses espíritos trevosos, mais ignorantes, uma condição de ignorância maior, eles planejam assassinatos, suicídios, acidentes, depressões, obsessão cruel, só a gente tem libertação. Aí a gente fala assim, mas como é que Deus deixa isso? Como é que Deus deixa? É uma situação no nosso nível de aprendizado que a gente está às voltas com essa situação. Então, a gente está às voltas com lições de espíritos obsessores, com dificuldades naturais. E esses espíritos, então, que a gente estava vendo lá, esses espíritos mais ignorantes, porque o pessoal chega até o chefão lá assim, porque estava fazendo um trabalho muito grande no centro, estava incomodando, e eles foram procurar o chefe dessa situação lá. Interessante que a gente não tem inferno, a gente tem situações de espiritualidade, de dificuldade, né? E o Emmanuel nos ensina, Chico. Quem sustenta esses abismos de dificuldade são os nossos sentimentos e pensamentos. Os nossos sentimentos de raiva, sentimentos de vingança, sentimentos de ódio, tudo, nossas palavras, nosso pensamento até, a gente sustenta essas ondas da espiritualidade dessas dificuldades. Interessante isso. E esses espíritos, então, esse rapaz incomodando, eles foram lá e pediram tudo para dar doença, para acabar com os familiares dele, para tirar todos os bens materiais, fazer de tudo, nada, o espírito falou, isso não vai resolver. Eu falei, o que nós temos que fazer? Vamos matar ele. Então, eu falei, não, aí se torna ele mártir e resolve, né? Ele fica melhor. O que a gente vai fazer? Então, vai lá e mostra para ele a insignificância dele. O que é? A culpa. Então, sentimento de culpa, nossa, é tão prejudicial quanto a autossuficiência. Quando eu falo assim, eu não preciso de ninguém, eu sou você tem que baixar a bola. Mas quando eu acho também que eu não mereço ser feliz, que eu estou sofrendo muito, que Deus não está me olhando e me ajudando, eu vejo o sentimento de culpa. Então, o equilíbrio é o meio. Então, a culpa vai nos fazer muita dificuldade e trazer problema também. Esse é o poder dos espíritos mais ignorantes, da situação mais ignorante. Depois disso, a gente vê que Jesus, né, porque a gente se questiona então, vem caminhando para o encerramento, né, gente? A gente vai viver 200, 500 anos, isso é muito interessante. Gente, nós temos a vida é muito breve. A vida é um fogo fato, é um piscar de olhos, né? Eu comento assim, eu brinco, eu olhei assim para trás, passou 30 anos, eu olhei de novo, passou mais 20, eu falei, não vou olhar para trás não. Parei de olhar para trás, fiquei quieto, o dia todo está passando, é muito breve às vezes para a gente pegar em picuinhas, em coisas assim que te estressa, ou que te faz, não deixa de ser pessoa. Lógico, nós temos problema, dificuldade, mas os problemas vão nos ajudar a evoluir, vão nos ajudar a superar. Nós não estamos sozinhos. A gente vem no centro, a gente toma passe, a gente ora a Jesus, pede ajuda. Nenhuma oração fica sem resposta. A Nossa Senhora até tem a menção à Nossa Senhora, que ninguém que pede a ela uma bênção, uma ajuda fica sem resposta, né? E realmente Jesus e espíritos superiores, esse pessoal, Paulo, Estevão, tudo espírito de alto nível, que está aí para nos ajudar, nos ama, nos ajuda, são irmãos mais velhos nossos. Então, esse sentimento de culpa a gente deve levar adiante e sim procurar sempre a nossa melhor e com certeza já. Essa vida, está falando da vida passar breve, então, a gente corre o risco, correr o risco não corre porque a gente tem eternidade para resolver. Mas assim, a gente tem que aproveitar cada vida, né? Para cada vida, encarnação ser melhor. Então, eu não vou ver aqui 200, 500 anos. Vou viver
esperança tem. Mas assim, nós vamos viver de acordo com o nosso projeto lá. Pode ter uma adiantamento a mais, ou a menos, isso aí, né? Vai depender do nosso carne, mas da nossa necessidade. Mas assim, então é muito breve. Então, essas picuinhas, esse negócio, a gente leva para lá também. Não é porque passou por tudo lá que resolveu tudo. Então a gente tem que começar. Se eu tenho dificuldade de relacionamento com alguém, vou começar a pegar essa pessoa e conviver com ela, ligar para ela, orar por ela. Ah não, fulano não adianta, eu converso, não adianta. Não. Antigamente batia o telefone, hoje não bate, né? Acaba a bateria, né? Ó, tá acabando a bateria, então, né? Cai o sinal, né? Mas vou procurar conviver bem com as pessoas, porque todo mundo é filho de Deus. Tem uns que estão num nível de entendimento, outros num nível de entendimento. Todo mundo é filho de Deus e ele ama todo mundo igual. Um gosta mais do outro do que de mim pelo outro. Todos somos filhos de Deus. A gente tem que começar a aprender isso para fazer valer na nossa vida. Tomar o passe, fazer a leitura dos livros, mas é melhorar o nosso vida pouco a pouco, sem aflição, sem ansiedade, querer, né? Não vamos conseguir uma vez. Então, acredita em Deus, mas vive, pensa e fala e age como se ele não existisse. A gente às vezes fica ansioso, com dificuldade, com a guerra, com isso, com aquilo. Está sob controle, né? Deus não está nos marcando para punir, né? As leis da vida, a sabedoria da vida tem mecanismos de fazer apresentar. Então eu errei, né? Nossa, agora eu vou passar. Não. A sabedoria da vida vai me ensinar. E hoje a resposta dele não é errada. Quer dizer, às vezes eu ofendo alguém e eu recebo para mim, para eu sofrer, não, para eu aprender que é assim que eu devo agir. E a vida é sábia, justa e misericordiosa. Estamos sob o amor incondicional de Deus, com certeza, né? Nunca Jesus nos afiançou. Não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o final dos tempos. Sempre o final dos tempos. Uma hora a gente pode falar, está falando aqui, o final dos tempos é fim do mundo, é fim dessa era de prova e expiação para regeneração, que nós já estamos entrando nela há muito tempo, já estamos caminhando para ela. Um dia nós vamos poder falar dos 7 sinais também no final dos tempos, né? E tem um deles, só para interessante lembrar, que é só um sinal, que fala assim, que a iniquidade será tamanha. O que é iniquidade? As coisas que nos assombram tanto que estão acontecendo hoje, filho com pai, pai com filho, esposo com esposa, está tão complicado que Jesus falou 2000 anos desse sermão profético, né? Não é só 7 sinais, um de versículo, mas ele fala, a iniquidade será tamanha que o amor de muitos esfriará. Olha que coisa. E a gente fala assim, não, né? O mundo não tem jeito, não tem, eu vou desistir. Não vou mais no ciento, não, que, né? Uma hora a gente pode falar isso também. Não adianta. O amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo como? Vai para o céu? Não. Será salvo nessa vida. Nós vamos buscar o entendimento da alegria de viver, apesar das dificuldades, sim, vamos levar no comitê de leviandade, desconsiderar as dificuldades que cada um de nós tem, todos nós temos. Mas sabedores e com Deus a gente supera tudo, e já superamos muitos e vamos superar essas também no nome de Jesus. Depois disso, então, nós estamos sob o amor incondicional de Deus. Aí tem ali, né, faça a sua parte, né, o seu anúncio inicial de melhorar. O impossível Deus faz. E a partir daí, é o que eu tinha para falar dessa reencarnação redentora, que eu somo com a leitura do Fernando aqui para complementar o que eu falei, o meu complementou o que eu e agradecer a Deus, acima de tudo, por essa oportunidade. A casa, mais uma vez, pelo carinho, pela lembrança, pela grande oportunidade. E a vocês pela paciência, pela nossa comunhão. Que Deus nos abençoe por isso. Muito obrigado. Obrigado, por trazer um tema tão importante para nós, né? Obrigado. E realmente, né? Como o John falou, nós temos a oportunidade de estarmos aqui, para nós aprendermos, né? E esforçarmos realmente de fato, né? E a nossa melhoria é para ontem, né? Pouco a pouco, né? É para ontem, realmente devagar, é todo um processo de entendimento, né? E o esquecimento, né?
como a leitura foi tão importante, esse esquecimento temporário. É uma bênção. É uma bênção. E a reencarnação é justamente essa nova oportunidade que temos para a gente aprender, para a gente melhorar. Obrigado a vocês, Fernando. Deus, a espiritualidade continua diminuindo. Amém. Nós todos. E o John, né, chamou a todos nós para o estudo da doutrina espírita, né? Então, sábado está acontecendo, pessoal, o estudo das noções básicas da doutrina espírita, o estudo das obras de André Luiz, que são 13 obras, está estudando também a mediunidade, e também convido aos irmãos que têm também filhos, que vai ter evangelização a partir do dia 27 de abril. Tá? Então, quem tiver interesse, estou aqui com a pastinha aqui, as inscrições, tá bom? Então, todos estão convidados para ir estudar a filosofia espírita, que é muito enriquecedora e também libertadora. Tá? Envolvidos nesse ambiente de luz, de serenidade, de bênçãos, que possamos ir para os nossos lares com os corações mais tranquilos, mais serenos, sabendo que Deus nos ama infinitamente, porque Ele é bom, justo e misericordioso. Nos concede a misericórdia da reencarnação, que possamos aproveitar ao máximo essa estadia aqui no planeta Terra, essa escola na qual somos aprendizes, reconhecendo a nossa pequenez perante o universo, mas ao mesmo tempo sabendo que somos amados, que somos amparados, e que o nosso Mestre Jesus, diante das provas mais difíceis, nos carrega no colo. E que a paz de Deus esteja conosco hoje.